Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pontas Quietas. Eu sou o Diogo Eu sou o Zé. e connosco temos sempre o grande Mr. Olímpia de Custóias. Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta, não é? Estamos de volta. Quem não está de volta foi o Porto. Está de volta. Não está de volta. O Porto não está de volta. Perdeu no Clássico, na Luz, 4-1, frente ao Benfica. Um jogo que foi totalmente dominado pelas Águias. Ainda apareceu, ainda houve ali um gol do Samu, mas foi mais por demérito da defesa do Benfica. Houve ali uma falha de comunicação entre o Otamendi e o Trubin. E pronto, estava lá o Samu para encostar. De resto, acho que foi um jogo completamente fraco. Não há outra palavra, foi fraco. E falei na semana passada do jogo de Champions, do Bayern e do Benfica, que os benfiquistas foram à Alemanha, ver 90 minutos do Benfica e tiveram 26% de posse de bola e um remate. Agora os adeptos do Porto foram no domingo às 8h45 a Lisboa ver a sua equipa levar 4 do maior rival. A ter que trabalhar no dia a seguir. Acho que é triste para os adeptos. Vimos muitas falhas defensivas, como é que se diz? Muita passividade. Não notaste isso? Eu notei que o Porto, como tem sido frequente nos jogos grandes, não entra em campo para ganhar o jogo. Parece que entrou a medo. É. Acho que foi a primeira vez que eu vi um Porto num jogo grande entrar a medo. Eu acho que já é recorrente. Eu acho que desde o jogo com o United, em que o Porto está a ganhar 3-2 com um jogador a Sim, mas mais. eu estou a falar de jogos como Porto Benfica, Clássicos. Porto Sporting, clássicos. O jogo Porto do Braga, o jogo Porto do Vitória. Porto em Alvalade foi muito fraco também. Mas muito não fraco. entrou tanto a medo. Teve mais iniciativa, mas mesmo assim a postura não. Eu penso que o Vítor Bruno, o objetivo dele nestes dois jogos, até pegando no do Sporting e do Benfica, eu acho que é tentar minimizar danos, porque eu acho que é inconcebível e é impossível ele querer dizer aos adeptos e mostrar isso através da equipa que vai a esse jogo para ganhar. Não mostra. Eu acho que tenta jogar para o ponto. Sim. Eu acho que a palavra que definiu o Porto foi insegurança. Acho que entrou em campo, parecia que não... Apesar do Diogo ter dito que o Porto foi dominado em todos os aspectos, a verdade é que o Porto acabou com mais posse de bola. Mas, tirando essa parte... O Porto dominou, não. Não, que o Porto foi dominado. A verdade é que sim. o Porto teve mais posse de bola. O problema do jogo foi as transições. Sim. Benfica, todas as transições que fazia, o Porto tremia por todos os lados e quase todas as A oportunidades. abordagem ao jogo foi má. Pensa assim, o Porto teve mais posse de bola, porquê? Quantidade de remates que o Benfica fez ao lado, o Diogo Costa ficava com a bola nos pés a bater o pontapé de baliza. Sim. A bola para o meio campo, 4 golos do Benfica, foste 4 vezes ao meio campo. É claro que Sim, se e a calhar verdade é que acabas o Porto- com mais posse de bola, não é? Sim, eu estava a dizer isto mais da brincadeira, mas a verdade é que o Porto, mesmo com mais posse de bola, pouco ou nada sabia fazer com ela. O Benfica acaba a primeira parte com 7 remates, o Porto acaba com 5. Depois vais ao final do jogo ver, o Benfica acaba com 16, o Porto acaba com 8. Quer dizer, a primeira parte, não tendo sido espetacular, o Porto ainda aguentou, ainda conseguiu não ser muito péssimo. Mas a segunda parte, depois, aqueles 2 golos acabaram completamente com o Porto e era o que estávamos a dizer. O Benfica teve sempre muito espaço para jogar, teve sempre os centrais com espaço para construir, especialmente o Tomás Araújo. O terceiro golo, o Samu vai pressionar o Otamendi, vai condicionar a saída da bola do Otamendi e acaba por deixar o Tomás Araújo, que é um central mais forte em progressão, ir com a bola, depois consegue meter a bola no vá. Acho que a abordagem teve muito longe de ser a ideal para um clássico e acho que o Porto não entrou em campo sequer, com esta estratégia não entrou perto de discutir o jogo. Claro. E voltando à defesa, não sei se vocês viram, parece que foi um flashback, assim, deu assim um déjà vu do jogo com o Sporting, mas viu-se muito as defesas do Porto, especialmente o Martim Fernandes, que é jovem, mas e o Navarro Pérez e o Tchaló também, com medo de meter o pé. Eu vou De meter o pé e tentar cortar a bola. Eu ainda acho que
sendo mais individual, eu acho que o pior jogador do Porto acabou por ser o Ala Varela. Acho que falhou tudo, foi tudo ao lado, foi um dia não completamente... Teve completamente nulo. Sim, teve completamente meteu os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, foi muito mal. Mesmo o penalti que ele faz, quer dizer, ele deixa-se antecipar de uma forma e depois tenta, com o que estava mais à mão, tenta remediar. E agora, o que eu me questiono é, por exemplo, o Porto, quando foi a questão em Alvalade, os centrais eram o Zé Pedro e o Otávio. E toda a gente cascou neles a dizer que a culpa era deles. Até agora com dois centrais diferentes, com o Djalou e com o Nuno Pérez, que supostamente seriam os melhores centrais do Porto e que foram umas belas de umas contratações, o problema acaba por ser recorrente. E agora eu pergunto-vos, é dos jogadores ou há aqui alguma falha em tentar... A organização defensiva, o Vítor Bruno não está a conseguir ser eficaz no planeamento para os jogos, porque não falta, parece que a linha defensiva não está conectada ainda para mais com o trinco, que é aí onde muito do espaço que o Benfica teve foi entre linhas, e depois um Ala Varela que chegava sempre tarde aos lances, foi depois fácil para o trio do Benfica, que é, lá está, é muito forte. E agora, se conseguirem, lá está, se não tiverem lesões, teres um Orsnes, teres um Coxu e um Florentino, tu tens tudo naquele meio campo do Benfica, não precisas de mais nada. Sim, mas tu podes dizer a mesma coisa para o caso do Porto. Agora, em termos da qualidade dos jogadores, a qualidade está lá, mas a verdade é que o futebol não está a sair. A verdade é essa. E acaba por as críticas, se antes era fácil apontar os dedos para os patinhos feios, porque o Otávio veio do Famalicão, sim, porque o Zé Pedro veio da equipa B, e que já tinha 27 anos. E que sim, era fácil apontar dedos. Também quando estava lá Zaidu, Vendels, era fácil apontar. Agora é muito mais difícil e acaba por ser mais fácil também apontar o dedo ao treinador. A culpa não está só no treinador. A verdade é que a abordagem não foi a melhor e de certeza que há ali algum ponto em que a mensagem não passou. Agora, também acho que tem que se exigir mais que os jogadores, especialmente nestes jogos grandes, porque, quer dizer, o Porto está na Liga Europa, mas é uma equipa de Champions, não um clube de Champions. E perder clássicos faz parte, para o Benfica perder clássicos faz parte, perder faz parte. Agora, não faz parte, ou não deveria fazer, uma equipa entrar num jogo e quase saber que não tinha hipótese. E assim, para mim o único jogador, assim, eu primeiro tive pena do Samu, que esteve sempre muito perdido, apesar de mesmo ele ter feito um mau jogo e ter muito mas seu parece, trabalho parece de pivô. Que a bola não chegava lá. Certo, e quando chegava mal, é ingrato, lá está. Eu acabo por ter pena dele, mas sem retirar alguma culpa, porque lá está. O trabalho dele é tentar receber a bola e jogar de costas e tentar esperar que a equipa se junte a ele no ataque, e acabou por falhar. Muitos toques eram falhados, a bola acabava por se perder. É assim, eu acabo por achar que o melhor jogador do Porto, apesar disso tudo, foi o Francisco Moura. Eu acho que... Sim, e mesmo assim foi substituído. Sim, e mesmo assim, lá está, é difícil, estás a dizer que foi um jogaço, não foi? Claro que não foi, mas de todos, e lá está o Diogo Costa também, que tem lá uma tripla defesa que quando o jogo ainda estava 1, acho eu. Mas também não foi um dia bom para o Diogo Costa. Que eu também, se fores por aí, também tenho muito pena do Pavlidis, que teve um golo anulado e uma bola ao poste. Sim, mas o Diogo Costa não tem nenhum... Assim, achas que tem culpa nos golos do Benfica? Não tem? Não tem, mas é o que eu disse. Ele fez o que pôde. Fez o que pôde. Exato, mas foi o que eu disse, foi uma passividade tremenda dos defesas do Porto, inclusive, principalmente, pelo que eu vi, do Martim Fernandes. É jovem, sim, comete erros, mas tem de meter o pé. Se fosse o Zé Pedro que não tivesse metido o pé, como aconteceu no jogo de Sporting, que o Guiócaras passava ali e parecia manteiga, queimavam o Zé Pedro. E o Martim Fernandes viram a meter o pé, viram a tentar até fazer uma falta. Viram o Martim Fernandes a fazer uma falta? Não, foi um jogo que... E como eu digo do Martim Fernandes... Digo do resto da defesa do Porto e do resto dos jogadores do Porto. Parece que entraram sem garras, sem comprometimento, sem nada. Acho que o meio campo do Porto teve muito sem intensidade, teve muito perdido dentro de campo. Em o Nico nem se viu, praticamente. Sobretudo em termos da zona em que tinham que ocupar. Foi muito fácil para o Benfica atrair para uma linha e depois entrar pelo meio. E o meio campo do Porto acabava por... não saber se orientar dentro de campo, e claro que isso depois reflete na defesa, porque tem muito... Claro. Não querendo desculpar a defesa do Porto, que teve mal, e todos estiveram mal, mas o meio campo teve, acho que
assim, os jogos geralmente ganham-se e perdem-se no meio campo, a maioria dos jogos. E este foi um jogo em que o meio campo do Benfica, como o Zé estava a dizer, teve forte, teve jogadores com qualidade e que conseguiram perceber aquilo que tinham que fazer. E os do Porto não. E depois, claro, a defesa não estando também tão segura, não tendo a transmissão da segurança por parte do meio campo, acaba por tudo se refletir no resultado. Eu acho que o Vítor Bruno devia ter mexido ao intervalo. Eu acho que quando o jogo está ali, ele tem que mexer, e viemos depois a saber que o problema do PP de não ter começado a titular foi a questão da gastroenterite. Na noite anterior ao jogo, vomitou, esteve mal. É assim, eu pessoalmente eu teria tirado o Fábio Vieira, porque não acrescentou absolutamente nada ao jogo. Mas sabes porquê? Porque o Fábio Vieira estava a jogar muito encostado à direita. E onde o Fábio Vieira, que joga melhor, e até vimos isso, é 10? Foi a 10, entre o problema é que supostamente a jogar mais no meio. O Nico também é melhor aí, percebes? Mas é o que eu estou a dizer, tirávamos o Eustáquio. Não é que o Eustáquio tenha jogado mal. O Eustáquio teve melhor com o Alavarela e é exatamente isso. Sim. O pessoal fala muito do Eustáquio. O Eustáquio não esteve mal, comparado até ao Alavarela. Dos três meio campo foi melhor. Exatamente. Não acho que não há dúvidas em relação a isso. Este jogo não existiu, o Alavarela é o titular, não é? Sim. Baixar o Alavarela, jogar na posição 6, Nico no 8 e Fábio Vieira a 10. Que é onde o Fábio Vieira brilha mais. Sim, é onde ele é melhor aproveitado. Vocês viram isso quando no jogo da Lazio já estava 1-1, não sei quem é que ele tirou, porque o Fábio, acho que quem é que estava a jogar a titular? Era o Namasso. Sim, jogou a 10. Exatamente. Eu acho que ele tirou o Namasso, meteu o PP. E o PP acho que foi para a direita, o Galeno ficou na esquerda, o Fábio Vieira no meio, e viram as coisas a fluir muito mais. Depois pronto, foi aquele golo, o Lazio marcou de canto, aconteceu. O que eu acho, em relação... Pecou também um bocado a saída do Diogo Costa. No primeiro golo? Não, no segundo. Porque a bola veio de canto, ele cabeceou para trás, e depois o Diogo Costa... O primeiro golo. É? O primeiro golo. O segundo, o Pedro aparece sozinho na área e não tem nada a fazer. O outro é que ele sai há um cabeceamento do Romagnoli e ele está-se a sair a ele. Sim. Então foi nesse. Pronto, foi nesse. Pronto, ele ainda ficou um bocado à espera para ver para onde é que a bola ia. Pronto. Mas voltando ao jogo, o Fábio Vieira, até vimos bastantes passos em ruptura nesses minutos que teve a 10. Eu acho que é a posição que ele joga melhor. Jogar à direita perde um bocado do seu brilho, na minha opinião. É assim, eu, se pegar de uma forma mais geral, eu acho que a falta de entendimento que o Porto muitas vezes apresenta, eu acho que já é recorrente desde o início da época, porque o Porto nunca teve um 11 base. Se parares de jogo para jogo, há sempre qualquer alteração, nunca é o mesmo. O Namazo joga à ponta, depois passou a jogar para 10. O Nico começou a jogar a 10, depois veio para a trinca e de vez em quando joga a 10 outra vez. O Fábio joga à direita e depois joga no meio. O Ivan jogava e não jogava. Saiu, agora o Eustáquio outra vez. Isto é, lá está. João Mário sai, entra o Martim Fernandes. É difícil haver, e a questão dos centrais é a mesma coisa, é difícil haver estabilidade e teres ali os jogadores, mesmo entendendo-se, é diferente, porque sabem que a cada jogo o 11 muda sempre. É difícil criar rotinas dentro de campo. Exatamente, pronto, é assim. O Vítor Bruno pensa que irá resolver os problemas, se calhar peça a peça, e, por exemplo, se falha alguma coisa, é tentar procurar uma solução. Assim, ele vai ter que trabalhar e vai ter que definir assim, um 11 base, porque todas as equipas, o Sporting e o Benfica, tens um 11 que já sabes quem é que vai jogar. Tens uma diferença, por exemplo, no Sporting, pode jogar o Morita ou o Daniel Bragança no meio, pode jogar às vezes, agora não que o Nuno Santos lesionou-se, mas o Maxi Araújo, e no Benfica, também, à exceção agora da lesão do Bá, o Bá estando bom, é Bá, Tomás Araújo, Otamendi e o Carreras. Depois no meio tens o Orsnes, o Coxu e o Florentino, e depois na frente o Octoglu, o Pavlidis e o Di Maria. Exatamente. É assim, claro, e depois... Já não tens aqueles casos de David Neres e o jogo do Bayern, lá está, ele faz as alterações, mete o Amdouni, tentou mudar aquilo e lá está, também acabou por ser pior, porque eu acho que o Vítor Bruno tem que definir ali um 11 e apostar nesse 11. Eu percebo o que estás a dizer. Eu assim, acho que a ideia não é criar um 11, é criar um núcleo sólido, e ele ainda não conseguiu fazer isso porque
está sempre a mudar. A linha defensiva já, tirando o lateral esquerdo... Não, o lateral esquerdo porque também passou por lá o Galeno. Pois, exatamente. Ainda não estão criadas as rotinas para teres uma base. Por exemplo, não há problema nenhum num jogo jogar o Fábio Vieira noutro PP. Não há problema em mexer numa outra peça pontualmente. mas tens que ter ali uns 7, 8 jogadores que sabes que vão alinhar sempre. E depois os outros podes mudar. O problema é que tu nem esses 8 tens. Às vezes há alterações que são 3 de uma vez. Que há 3 alterações. Tu neste momento, pelo menos a meu ver, tens 2. Que joga o Diogo Costa e joga o Samu. Sim, sim, o Nico. E se calhar... Agora os centrais... O Nico ou é 8 ou joga a 10. Pronto. Tens o Francisco Moura também que... Sim, à partida é sempre ele. Mas mesmo, por exemplo, os centrais. Se um central faz um jogo menos bom ou uma sequência de jogos menos bons, quem é que não te diz que vai entrar o Zé Pedro? Ou volta a entrar o Otávio? Por exemplo, o Namazo no início da época era titular. E ele teve uma altura em que... Foi encostado outra vez. Começa a ir para o banco, começa a só ficar no banco, é encostado e depois do nada volta a ser titular. E noutra posição. Que era sim, e noutra posição. E não é que haja um problema nisso, em o treinador ver que no treino o jogador pode ser aproveitado de outra forma. Mas nesta fase em que o Porto precisa de criar uma identidade, não é tão fácil justificar isso. E não tem. Não tem. O Porto não tem identidade. Pois não. É um Porto... Apesar de, por exemplo, é fácil criticar e tal, e eu estou próprio a fazer porque acho que existe muita debilidade e o Vítor Bruno acho que poderia estar a fazer um melhor trabalho. Mas não podemos nos esquecer que o Porto já foi a Guimarães, já foi aos Açores, já foi à Luz e já foi ao Alvalade. Só não foi a Braga. Ou seja, se ganham todos os outros jogos para o campeonato e acabou, pronto, por perder esses 2, não é, eu penso que não acaba por ser o fim do mundo, porque depois o Porto vai receber em casa o Sporting e o Benfica e ainda há condições para fazer um campeonato sólido e ainda, digo, para o título acho difícil e acho que o Sporting vai mesmo só se isto com o João Pereira descambar. Sim. Agora, o segundo lugar... Com as lesões também. Sim. Agora, o segundo lugar, eu penso que é possível ainda para mais a derrota do Benfica com o Famalicão e o empate em Moreira de Cónegos. Ou seja, foram 5 pontos. E ainda tem um jogo difícil na Madeira com o Nacional para o Nacional está a voltar a jogar relativamente bem. Portanto, são 5 pontos que o Porto, esses 5 pontos ainda não os perdeu. Com o Sporting Benfica, há algum lado de perder pontos, quer na primeira volta, quer na segunda. E depois o Porto tem agora, eu penso que este tempo que tem agora, em que já arrumou assim os principais candidatos, tem que aproveitar este momento para criar essa tal identidade. Para depois... Mas o problema também é que o Porto também não está... Também tem o objetivo da Liga Europa e aquilo está a descambar cada vez mais. Eu acho que podemos olhar, se calhar, dividir as coisas. Porque se tu olhares em termos de resultadistas para o campeonato, tens 11 jogos, 9 vitórias. Sim. Se no início da época dissessem assim, a qualquer adepto portista, nos primeiros 11 jogos vais ganhar 9. Com a equipa que tinhas no início da época, com quem começou, ou se calhar até no final da época passada, tu dizias, pronto, ok. Exato. Não, mas depois diziam-te assim, nesse jogo vais perder com o Benfica 4-1 e vais ser completamente humilhado contra o Sporting. Responde, quantos portistas é que iam dizer que sim? Eu sei, mas eu estou a dizer, em termos de resultados, o resultado em termos pontuais não está a ser um mau campeonato. Não está. A questão é que os resultados, se tu fores ver, exibição contra o Braga é tremida, não é? As duas derrotas são jogos muito fracos. Há ali um ou outro jogo, penso que foi com o Farense, que também, apesar do Ricardo Valho nesse jogo ter feito um grande jogo, claro. Mas mesmo assim é uma exibição em que o Porto, não é? Em termos de exibições, está a ser muito fraco, está a ser muito aquém daquilo que era esperado. A única exibição que eu me lembro assim mais bem conseguida foi mesmo contra o Vitória. Sim, mais ou menos. Eu até diria mais o Estoril em casa agora antes do jogo. Sim, também, mas em termos de ser um adversário mais forte, o Vitória neste momento está mais forte que o Estoril. Sim. Mas mesmo assim a primeira parte do Porto acho que conta mais uma vitória 3-0 contra o... Valem 3 pontos na mesma, mas acho que conta mais para a moral de uma vitória 3-0 contra o Vitória do que 5 contra e foi o Estoril. Um jogo no seu todo foi bem conseguido. Sim. A verdade é que a maioria dos jogos não tem sido, e acho que a Liga Europa é a maior prova disso. Sim, e acho que o Diogo estava a dizer que o Porto tinha o objetivo da Liga Europa, se calhar é mesmo no passado, se calhar agora foi o que o Vilas Boas disse. Sim, mas agora se calhar tu olhas para a Liga Europa e tu vês a forma como o Porto está a jogar e tu vês
é difícil dizer que não tens 10 equipas neste momento a jogar melhor mas que o Porto. É como eu disse no episódio passado, o Benfica entra todos os jogos para vencer. Quer ganhar todos os jogos. Entra em cada competição a pensar no título. Não interessa com quem é que jogam. O Porto e o Sporting são iguais. Eles estão numa competição, eles não querem saber se vão jogar com o Real Madrid, se vão jogar com o Bayern, se vão jogar com o Shakhtar Donetsk. Mas primeiramente, às vezes, lá está, isto é pela exigência dos portistas. Portistas e benfiquistas? Não, mas neste caso em específico, sim, porque o Porto está numa transição, quer queiramos, quer não, o Porto está numa transição. E é assim, se perguntassem a um portista no início da época se achava que ia ser campeão da Liga e se ia ganhar a Liga Europa, eu tenho dificuldade em que, assim, campeão mesmo o portista mais, assim, consciente... Ao contrário. Eu não... Achas? Achas? Eu acho que, por acaso, eu acho que os portistas, pela minha ideia, acho que viam o campeonato como mais difícil do que a Liga Europa. Eu acho que era ao contrário. Assim, mas eu também acho que, em termos de transição, se te perguntares de alguém assim com a cabeça no início assim mais da fria, época, acho que seria difícil. Eu não tenho dúvidas que qualquer adepto portista, assim, mais coerente, porque não querendo dizer que os outros não o sejam, mas sim, às vezes há adeptos que só veem o clube, exato, e que que é mais tipo fanatismo e isso. Eu acho que era um bocado irrealista achar que o Porto ia ser campeão, quer da Liga Europa, quer do campeonato, Taça de Portugal, e eu acho que até o jogo da Supertaça iludiu um bocado. Porque primeiro foi um jogo atípico. Sim. O Porto, lá está, em 10 jogos que fosse fazer com o Sporting ia perder 3-0, não ia haver mais nenhum que fosse dar a volta. E eu acho que os portistas acabaram por se iludir em relação a isso. E é preciso paciência. Eu acho que se criou a ideia de que nesse jogo que o Porto tinha mantido muita coisa do bom do Sérgio Conceição. E acho que acabou por não ser. Se calhar naquele jogo até teve muito. Até foi, sim. Mas acho que à medida que os jogos têm passado, acho que isso até se tem perdido, aquela intensidade, aquele meter o pé... Onde eles não metem... Sim. Não meter a cabeça onde eles não metem o pé. Aquela ideia de 10% na bola, 90% no jogador. Sim. Mas acaba por se perder e nota-se um Porto, como estávamos a falar, é um Porto sem uma identidade, tanto a identidade do Porto, aquela identidade da raça, da garra, de lutar, como sem uma ideia de jogo propriamente bem definida. Sim. Nós não conseguimos olhar para o Porto e dizer, ok, o Porto hoje vai jogar assim. É difícil, tu consegues identificar alguns comportamentos que, pronto, obviamente que estão assimilados. A única coisa que é o mais recorrente de jogo para jogo é o 4-2-3-1. Já sabes que o Porto vai jogar 4-2-3-1. O estilo de jogo, podes até ver, ok, vai jogar o Galeno, vai jogar o Fábio Vieira, podes ver assim. Mas não há uma ideia tão coerente como vias noutros anos. Sim. E como vejo, por exemplo, o exemplo mais gritante é o Sporting. O Sporting mudas as peças, mas a ideia continua lá. E tu vais muda pouco, lá está. Quanto mais é, no máximo, 2 peças. Não muda mais que 2 peças. Sim. E depois também, mas isso acaba por ser a qualidade do plantel do Sporting, em que tu, por exemplo, na linha de centrais, tens centrais como o Santos Just, Diomandé, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, de base, são centrais de alto. No Porto tens o Zé Pedro, tens o Otávio, o Neon Pérez e o Tiago Jaló. Se me ias dizer o Tiago Jaló, eu digo-te que ele é emprestado. Não está indefinitivo. Pois, ainda para mais essa. E o Fábio Vieira igual. E eu pergunto-vos, por exemplo, em relação ao Otávio, não pensam que, apesar dos erros, não teria lugar? Eu acho que merece o seu tempo para crescer, mas também merece uma nova chance. Como digo para o Otávio, digo para o Zé Pedro, que ele foi apontado muito o dedo, e eu acho que merecem outra oportunidade, porque até mesmo na Taça de Portugal o Otávio nem saiu do banco. Foi quando jogou o Jaló, foi a estreia do Jaló. Exatamente, nem do banco saiu. Saiu o Zé Pedro, não, estava a jogar o Neon Pérez nessa altura. Neon Pérez e o Tiago Jaló, e depois acho que entrou o Zé Pedro. Exatamente, entrou o Zé Pedro e tendo jogadores e não nos dando sequer 5 minutos para entrar em vários jogos consecutivos, quando entrarem, depois também não podem esperar o melhor rendimento. Mas eu acho que digo eu. Sim, mas eu acho que o Otávio está numa posição muito ingrata porque, por exemplo, nós aqui há bocado estávamos a falar de criar uma identidade.
o Vítor Bruno vai estar a mudar mais uma vez a dupla de centrais. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu sei o que estás a dizer. Eu também concordo com o Otávio, assim, ele não pode passar de titular a completamente encostado, porque isto não é de um dia para o outro. Sim. Ele errou, tem que perceber, e eu até concordo em ele ficar um outro jogo de fora, mas ele não pode passar de titular a ficar fora das opções para esta época, pronto, riscamos. Não é assim. Faz lembrar o David Carmo. Exatamente, sim. Mais um central que... E foi mais um investimento de 12 milhões que não pode ir para o lixo. E o Porto não tem... Não se pode dar como é que se diz? Não tem saúde financeira para... Não se pode dar ao luxo para desperdiçar mais 12 milhões de euros. Especialmente o Vilas Boas que disse que está numa situação crítica. O Porto não se pode dar ao luxo de desvalorizar os ativos que tem. Exatamente. Porque uma coisa é o Fábio Vieira não jogar, o Fábio Vieira está emprestado, não está a ter rendimento, é mais fácil colocá-lo. Mas o Porto tem uma cláusula do empréstimo por causa dos 45 minutos. Se ele não jogar 50% dos jogos... 45 minutos. É 50% dos jogos? Sim. Por isso pagar uma multa. Por isso é que quase que estou obrigado a dizer, o Fábio Vieira tem que jogar. E é por isso que eu digo, onde ele joga melhor é a 10, na minha opinião. E era onde ele devia jogar. Com o Alavarela a 6 e o Nico a 8 e o PP na direita, se calhar o Galeno na esquerda e à frente do Samu. Mas isto tudo é muito bonito dizeres que o Fábio Vieira pode jogar a 10. E pode, e acho que até rende mais. Mas tem a ver com a forma com que o Porto vai jogar. Claro. Com que intensidade é que o Fábio Vieira está para ter a função de 10. A função de 10. Porque ele, e todos nós concordámos aqui num dos outros episódios, que o Fábio Vieira estava com pouca intensidade, que ele entrava em campo e parecia quase que fora de jogo. Mas já viste 2 ou 3 jogos dele que ele... Sim, ele está... Não sei se ele não jogou 90 minutos, se não jogou até aos 80 e muito. E a forma física dele está a evoluir. Mas tens visto que ele tem jogado mais encostado à direita. Ele, a 10, tem que ter um outro tipo de compromisso defensivo que ainda pode não estar lá. E tem tudo a ver com a forma como isto se vai integrar. Se ele vai jogar com o Alan e o Nico, por exemplo, o Alan Varela e o Nico a fazer um duplo pivô, se calhar dá mais liberdade ao Fábio Vieira para ter um outro tipo de tarefas defensivas que não exijam tanto dele. Agora, se ele for jogar como o Fábio Vieira e o Nico, em que só tens o Alan Varela a pivô, isso exige outras coisas do Fábio Vieira. E depois lá está, se o Fábio a jogar a 10, quem estiver a jogar à direita vai ter que ter esse compromisso para compensar, porque acaba depois de ser o Samu e o Fábio Vieira a não descer. Mas aí é que entra o PP. O PP fez até uma época quase a lateral direito e sabe como é que é o compromisso defensivo. Mas eu acho que sim, o PP tem que jogar. Agora, mas, por exemplo, até o PP no início do ano teve encostado. Não teve encostado, teve apagado. Não teve encostado, ele não jogava. No início da temporada teve encostado, não teve no banco. Ele não havia jogos que não era uma opção. Teve jogos que não... Sim, pouco ou quase nada jogou. Eu acho que até teve encostado, teve apagado no início da época. Agora, nos últimos 2 ou 3 jogos, até vimos um PP mais ativo, mais... Mas eu acho que a questão no Porto é que há soluções. Há jogadores para criar soluções, criar ideias e fazer as coisas funcionarem. A questão é que é preciso que isso aconteça, é preciso tempo de trabalho, é preciso dar um certo tempo ao Vítor Bruno. Agora, resultados como o da Luz não podem acontecer, porque uma coisa é ir ao Alvalade, perder 2-0... Uma pessoa até... Nós sabemos que a exibição foi péssima e que Sim. o Porto pouco ou nada fez. Mas tu olhas para trás e viste um 2-0, vês o Sporting, ganhou todos os jogos e até pensas, pronto, se calhar foi um jogo em que também não correu muito bem, mas era o Sporting que estava forte e tudo mais. Agora, um 4-1 não há cá coisa. O resultado está lá, 4-1, e vais à estatística, e o Benfica, se tivesse metido 5 ou 6, também... Era justo. 60 anos, eu acho que isso até é o que deve mais deixar os portistas revoltados. É nunca o Porto ter feito... Assim, a memória de maior parte dos portistas nunca viu um jogo assim do Porto. Pois não. E é isso que eu acho que mais que incomoda e envergonha os adeptos do Porto, é teres visto uma equipa que sempre cresce nestes jogos e que teve uma queda completamente absurda. E parece que o Porto perdeu a raça. Perdeu Sim. a raça que tinha do Conceição, do Pinto da Costa. Parece que... Eu acho que a palavra acaba-se por resumir em raça, mas é a identidade competitiva e aquele Sim. espírito de batalhar. Sangue, suor e lágrimas. Porque eu acho que em anos recentes do Porto tiveste plantéis com menos qualidade que este. E nunca tiveste resultados assim. O primeiro plantel do Sérgio Conceição.
primeiro plantel de Sérgio Conceição é isso que estás a dizer. Era um plantel que, assim, tinhas um ou outro jogador que, ok, sim senhor, eram jogadores bons. Ainda estava lá o Brahimi. Olha, por exemplo, assim, o José Peseiro, que equipa é que ele tem no Porto? E nunca não levou 4-1 do Benfica. E se fosse preciso, até ia lá ganhar. Pô, é isso. Houve muitos anos do Porto em que a equipa não estava lá, mas que de uma forma ou de outra a equipa crescia. E podia até podia perder o jogo. Até mesmo no ano passado, quando ganharam 5-0 ao Benfica no Dragão, tu ias ao Porto... mas isso lá está, já em casa. Sim, mas é isso que eu tenho curiosidade. Tinhas o Porto que estavas numa fase má e mesmo assim... Jogo com o Benfica, clássico, pumba. Mas eu tenho curiosidade para saber como é que o Porto irá se portar depois em casa. Porque queremos quer não, é um fator muito decisivo. O Dragão costuma ser um fator que pesa imenso. Mas pode pesar para os dois lados, porque neste momento o Dragão não é propriamente... assim, a massa associativa não está muito contente com a equipa e acho que neste momento o Dragão está a ser muito... O famoso Tribunal do Dragão está a começar a ser muito ríspido. Sim, mas se fores a ver o Porto derrotas em casa, quantas tem esta época? Não tem nenhuma, mas... Só foi o empate com o United, prontos. Que soube a derrota. Que soube a derrota porque estavas a vencer com mais um. Mas quantas vezes é que esta época não tiveste a subir à equipa? Várias vezes. Isso que eu quase todos os jogos. Sim, quase todos os jogos. Porque as exibições também não eram de... Porque no Porto também, para além de ganhar, como em todos os clubes grandes do país, uma pessoa, um adepto, quer ver a sua equipa a ganhar, mas acima de tudo a jogar bem. Exato. Especialmente no campeonato, eu acho que assim, sim, em questão europeia é diferente. Exatamente. Porque sabe que acaba por haver um menor investimento em relação às outras ligas exato. E tem que ser compensada de outras formas e tem que ser os jogos abordados de outras formas e que às vezes joga-se para os pontos. E se chegar mal, mas a bola entrar uma vez 1-0, eu acho que todos estão satisfeitos. O ano passado, apesar de não ter jogado mal, foi um jogo em que o Porto teve poucas oportunidades, mas conseguiu... Lá está, exatamente. Exatamente. Agora, para o campeonato, claro, para o campeonato, sabendo o poder em comparação às outras equipas, tem que se fazer mais. O Porto vai ter que fazer mais. Tem que se exigir outro andamento. Pegando agora no Braga também, no Braga Sporting, o Ruben Amorim despediu-se com uma vitória. Eu não sei se algum de vocês estava a ver o jogo e quando estava 2-0, se alguém acreditou. Teve tremido. O Braga fez uns 45 minutos muito fortes, como já não se via o Braga fazer já há algum tempo. É capaz de ter sido uma melhor parte do Braga nesta época. Acho que não deve ter feito uma parte assim tão boa como fez com o Sporting. Conseguiu anular os pontos fortes do Sporting e conseguiu ser inteligente e aproveitar nas transições e eu dou o meu realce às exibições do Bruma, que esteve muito bem na primeira parte, obviamente ao Ricardo Horta, e também destacava o Roger, que depois foi substituído pelo lugar de Vitor Gomes, mas fez um bom jogo, também gostei, e o miúdo que ainda vai poder dar muito ao Braga. E é um miúdo com muita personalidade quando tem a bola no pé. Exatamente. E depois na segunda parte o Sporting foi Sporting. Era isso que eu perguntar, algum de vocês achava que o Sporting ia dar a volta? Sim. Assim, eu vou ser honesto, nada de apostas, não estou a querer dizer nada disso, mas eu pessoalmente... Até porque não tens um bom histórico de apostas. Não, mas foi só uma vez. Quando é em futebol dito, jogar futebol, uma pessoa... Podemos fazer outra que tu vais ver. Apostei que o Sporting ia dar a volta, fui buscar 10 pausitos, já não é mau, já era dado para pagar aquela. E porque eu acho que era lógico que o Sporting tem muitos argumentos e mesmo fazendo quase que o Sporting pode-se dar ao luxo de dar uma parte de avanço e depois tem capacidade de responder bem. Claro que também foi beneficiado porque o Braga encostou-se, tentou segurar o resultado, colocou-se a jeito e depois talvez se aquela bola do Morita não entra ia ter mais dificuldades, mas desbloqueando a partir do 2-1 acho que era claro que o Sporting ia dar a volta e ainda por cima com as opções que tinha no banco, o Conrad Arder entrou bem também. Sim. Num jogo em que o Gyökeres esteve um bocado apagado. Eu nunca tive dúvidas que o Sporting fosse dar a volta. Porque nem é tanto por ser o Sporting, é aquela cena... Por ser o Braga? Não. O último jogo do Amorim, o plantel com a moral que como estava, despedir-se de um treinador que tem bastante afinidade, que muitos até dizem que foi o melhor treinador que o Sporting teve, salvou o Sporting de 20 anos de seca.
já se sabia que uma despedida assim nunca ia acabar daquela maneira. Eu, por acaso, quando vi... Eu acho que eles venceram mesmo pelo Amorim. Sim, eu acho que o fator emocional teve. Exato. Obrigou-os a dar mais um bocado. Mas eu, por acaso, eu não estava com tanta certeza que o Sporting fosse dar a volta. Não achaste? Assim, eu vi o resultado, estava 2-0 e foi um bocadinho antes do Morita marcar, foi à volta dos 70, não foi? O do Morita é mais cedo, é 54. Mas mesmo assim... Mais ou menos. Mas mesmo assim eu estava a ver 2-0 e eu sempre achei que o Sporting pelo menos ia buscar o empate. Depois ia depender muito daquilo que o Braga deixasse o Sporting fazer. E ao colocar-se a jeito, foi um bocado como o Dortmund no Santiago Bernabéu colocou-se a jeito e depois levou 5 batatas. Exato. O Sporting não é o Real Madrid, nem o Braga, sim, o Dortmund, mas às suas proporções. Sim, mas foi um bocado nessa lógica e acho que o Carvalhal, assim, o Carvalhal tem muitas coisas boas porque ele acaba por fazer muito sumo com poucas laranjas, mas não geriu o jogo como se calhar devia ter gerido. Eu acho que se ele continuasse a apostar nas transições, poderia ter ainda mais, teria disputado a segunda parte e não deixado que o Sporting esteve com o 11 praticamente, fora o guarda-redes, esteve com a equipa toda no meio campo do Braga, a segunda parte praticamente inteira, foi mesmo encostou o Braga às cordas e não havia capacidade de resposta do Braga. O Braga deixou-se estar ali, se calhar pensava o Carvalhal que ia estar confortável a jogar sem bola e que ia conseguir defender. A partir do 2-1, aí eu acho que até aceito, mas a partir do 2-1 já tem que estar a prever que a situação ainda se vai piorar e teria que começar a apostar mais na... Mas depois de sofrer um 2-1 é muito difícil mudar o chip e dizer ok, calma. Óbvio. É muito difícil. É difícil, óbvio que sim, mas não mudou e acabou por perceber. Eu ia-vos falar do vídeo que foi até gravado do lado da bancada do Braga, que após o quarto golo, ver praticamente a equipa toda e festejar com o Amorim. Eu acho isso é só para notar o impacto que o Amorim teve nestes jogadores e a família e o núcleo que ele construiu no Sporting e o quão difícil isso é. Eu acho que assim, eu joguei futebol e é difícil de manteres um núcleo assim, não é fácil, e teres aquela... Eu tenho a certeza que eles são todos, para além de companheiros, são amigos, não tenho qualquer dúvida. E ainda mais que o Amorim conseguir tirar o máximo de todos os jogadores e ver aquele compromisso, mesmo depois do Amorim ter dito, por exemplo, ao Guiócaras, não saias porque eu vou ficar, fica também, vamos fazer uma época bonita. E mesmo o Amorim podendo estar a faltar à palavra com os jogadores, tentando segurar para esta época e acabando por sair agora, mesmo eles não levando isso a peito e continuando a ter essa relação, e eu acho que foi assim um momento bonito deste fim de semana, vá. Eu diria que foi isso. Mas é aquela cena, faltou a palavra, como quem diz, é muito mais fácil ires embora de um clube como jogador do que como treinador, porque os jogadores há transferências todos os mercados. Agora, como treinador, então, como treinador tu podes ir a qualquer altura. Não. Então, pensa, o Amorim está a ir a meia ideia, porque o Guiócaras pode sair agora. O Guiócaras não pode sair agora. Não é isso que eu estou a dizer. Tu quando és presidente de uma equipa e vais buscar um treinador, é sempre um plano de queres aguentá-lo pelo menos durante 3 anos, 4 anos e investir no treinador. E equipas de topo há poucas. Jogadores nem equipas de topo, quantos há? Mas cada então, plantel tem X jogador. Então não te comprometes com o jogador a fazer isso? Não é isso que eu te estou a dizer. Porque não achas que ele faltou a palavra? Faltou, mas é muito mais fácil tu como jogador saíres a meio da época do que como treinador. Porque treinador, tu vais treinar o United, se não fosses tu, vai outro. E depois só tinhas essa oportunidade de treinar um United passado 2 ou 3 anos quando ele... O quê? Eu tenho a certeza que se o Amorim fica até o fim da época primeiro. Eu acho que fazia o recorde de pontos da Liga com o Sporting. Fácil. Mas são oportunidades que... Houve. Na Liga dos Campeões... Subir na carreira. Houve. Mas pensa, ele tinha condições de pegar neste Sporting e fazer uma época excepcional com o Sporting, e tu não achas que no verão iam surgir mais propostas com projetos mais estáveis e com projetos maiores
e mais seguros, ele está-se a arriscar, a verdade é essa. Eu admiro-o imenso pelo que está a fazer e espero mesmo que ele consiga o sucesso com o Manchester. Agora, eu acho que se ficasse até ao fim do ano, poderia fazer algo que ainda não foi feito com o Sporting, poderia fazer recorde de pontos, poderia até na Liga dos Campeões passar aos oitavos de final, que nunca foi feito na história do Sporting, e poderia chegar ao fim da época e poderia ter propostas com projetos muito mais aliciantes e muito mais estáveis, porque o projeto que ele tem no United, quer queiramos quer não, é um projeto um bocado... É por isso que ele gostava de ir para lá, e é por isso que é uma oportunidade única. Quer provar o seu valor. Exatamente. Ele está a apostar nele. Ele está a apostar nele, exatamente. Mas eu acho que se ele ficando e saindo, porque tenho a certeza que iam surgir propostas, isso não há dúvida nenhuma. As pessoas não andam a dormir, já sabem. E tinha condições para ir para um projeto mais estável. Eu admiro por ter aceitado este, e é muito mais desafiante, se calhar, do que qualquer outro que pudesse aparecer. Mas, dito isto, se tivesse ficado, eu acho que poderia ter feito história com o Sporting. Eu também acho que sim. Óbvio. Eu acho que ele de qualquer das formas ia fazer história no Sporting. Acho que isso não é... Sim. Acho que a Liga dos Campeões dependeria um bocado do sorteio, mas... Também, mas eu penso que há condições. Sim. Eu acho o Sporting hoje em dia bate-se com qualquer equipa na Europa. Eles estavam primeiro na fase de Liga, da Champions. E digo-te uma coisa, estou muito curioso para ver como é que vai ser o João Pereira no Sporting, mas eu não tenho dúvidas que o Sporting, com o Amorim, contra o Arsenal, em casa, era outra vitória do Sporting. O Sporting vê-se, ainda mais com o Arsenal que temos visto ultimamente, que é um Arsenal duro como a pedra, mas para atacar é bola. Tenho a certeza que o Sporting ia conseguir fazer um bom resultado. Eu também acho que sim. Acho que o Sporting tinha todas as condições, mas eu acho que continua a ter, porque eu acho que o João Pereira... Sim, eu espero que sim. Eu acho que é positivo termos uma equipa assim na Europa. O João Pereira vinha a fazer 2 épocas na equipa B, está agora na segunda, ou na época da equipa B, e já vias um aumento do nível da qualidade de jogo. É um treinador jovem, mas eu acho que é um treinador sobretudo que como é que eu posso dizer? Joga como o Amorim jogava, ou tem as mesmas ideias. Sim. Ou ideias parecidas. É um treinador que, e nós falámos disto, o Sporting trabalha tudo da mesma forma e acaba por ser benéfico, porque tanto os jogadores como os treinadores acabam por conseguir fazer isso. E é ótimo para o Sporting, mas vamos ver como corre, porque é sempre o impacto. Relativamente ao Ruben Amorim, vamos ver. Eu por acaso concordo com o Zé, eu acho que iam surgir outras propostas. Acho que já não ia surgir o Liverpool, como se falou no último verão. Sim. Pronto, o Arne Slot está a fazer um grande trabalho, mas eu acho que era bastante capaz de aparecer o City. Por exemplo? Poderia aparecer o City. Dependendo de como as coisas correrem, poderia aparecer até um Real Madrid. PSG. O PSG, dependendo de como correr a Liga dos Campeões, e neste momento não está famosa. Apesar do PSG ser uma coisa muito curiosa, porque o PSG tem 4 pontos, mas é a equipa que mais remates faz por jogo e é a equipa que menos concede remates por jogo. Do jogo. É um bocado contraditório. É uma equipa que joga bem, mas que não sabe fazer, não tem resultados. Mas assim, se continuar assim, o Luís Henrique vai acabar por ir embora, porque o PSG não pode ser eliminado com o investimento que tem, não pode achar que está... E não podem perder muitos mais pontos porque começam a ficar numa situação complicada. Exatamente, mas eu acho que o Ruben Amorim ficando no Sporting ia ter vários convites. Se calhar já não tinha o convite do Manchester United, e acho que até pelo estágio que ele tinha de fazer com o José Mourinho, eu acho que há ali alguma coisa que ele sente aquele clube de uma outra forma. Acho que se calhar foi esse o fator que... E quer queiramos, quer não, o Manchester United acaba por ser um clube da Premier League que tem mais ligação portuguesa. Fora se calhar o Wolverhampton, não é? Mas, por exemplo, tu tens... mais uma ligação leonina. Sim, tens o Nani, tens o Ronaldo, tens o Mourinho, o Bruno Fernandes. O Bebé era de Sporting na altura, não? Não sei, por acaso não sei. Acho que até é da formação do Benfica, o Bebé. Pois, eu acho que é do Benfica. Mas pronto, também tens o Bebé, ou seja, tens ali, acabas por ter uma ligação. E também o Ruben Amorim jogou no Benfica, portanto dá para os dois lados. Sim. Vamos ver, eu espero mesmo que o Ruben Amorim consiga fazer um bom trabalho e acho que é assim, tem condições para o fazer. Agora vai ter que fazer um investimento, vamos ver também até onde é que o United vai deixar que ele o faça, e vamos ver se vai correr bem. Agora temos que falar também na seleção. Na seleção. Sim. Vai ter jogo sexta-feira. Quinta, é amanhã. E vocês vão ao estádio? Não. Eu vou ao estádio. E fomos ver.
convocados. Não há muito a apontar. Ruben Neves saiu. Tens a questão na parte da defesa, é onde há maiores surpresas. Tiveste o Tiago Jaló. Sim, mas já se esperava, sendo que assim, as lesões, exato, sendo que as lesões tens um bocado de dúvidas. O Inácio está fora, quem é que vai jogar os dois amanhã? Mas não é surpreendente ao ponto de sim, falar. Então quem são os dois que vão jogar amanhã? Centrais? Achas que vão jogar dois? Olha, pega na bola, estás com a bola? Está aqui a bola. Então faz aí prognósticos para a dupla de centrais amanhã, antes do resultado. Mas vai ser 2 ou vai ser 3? Era isso que eu estava a apontar. Diz o que tu achas. Mas achas que vai ser 2 ou 3? Ouve, quando eu for dar o meu prognóstico eu digo-te. Diz o que é que tu achas. Contra quem é? Contra a Polónia? Contra a Polónia. Sem Lewandowski. E há outra baixa. O Frankowski também não está. O Frankowski. Dupla de centrais. O pessoal está a ver o vídeo lá em casa e ainda pensa que isto encravou, não é? O vídeo não encravou, mas acho que o Diogo encravou. Não interessa. Vou ser sincero, não interessa. O que é que interessa? Metas quem meter vai dar o mesmo coisa. Não interessa, vai dar a mesma coisa. Caramba, a tua opinião. Sei lá. Vai dar a mesma coisa, então podemos pôr o António Silva e o Tiago Jaló. O que é que tem? Pronto, vamos dois. Metes o António Silva, metes o Tiago Jaló, metes o Renato Beiro e o Tomás Araújo. E jogas com a linha de 4 centrais. Não, metas esse ou esse, metas esse ou outro. Qual é a diferença? Então, mas é o que tu achas. Não há muito para saber para falar disso, sei lá. Sei lá, até pode ser, olha, vai ser o António Silva e vai ser o Renato Beiro. Ok. Atirar aí a bola ao... Olhem, eu vou entrar aqui com um dado que eu acho que usei a pegar nisto, mas pronto. Diz. Eu acho que amanhã é inevitável que joguemos com 3 centrais porque foram convocados 5 laterais. Desses 5, há 2 que podem fazer central, um deles é certinho que o vai fazer. A questão é, vai jogar o Nuno Mendes a central ou o Dalot? Um deles vai jogar. Aqui é o ponto, quem é que vai ser o central do meio? O António Silva, depois das exibições que teve na seleção, está pronto para assumir? Opa, mas eu acho difícil. Entre os 4 é o que tem mais minutos na seleção. Sim, isso é verdade. E é que o António Silva não era... Com 20 anos? Sim. Ele não era aposta no Benfica e, por exemplo, na última paragem das seleções não estava a jogar pelo Benfica e jogou no jogo contra, acho que foi com a Escócia que jogou. Foi com a Escócia. Assim. Mas diz. Eu... Como é que ele vai jogar? É complicado, mas eu acho que ele... Não, por acaso acho que não é. Vai jogar o Dalot por central pela direita, vai jogar provavelmente o Tomás e o Renato. Exato. E depois joga o Nuno e eventualmente o Cancelo, digo eu. Eu era por aí que ia pegar. Acho que é o... Porque eu acho que assim, ele jogando com o Dalot a central, depois não sei, acho que... Não, para, eu disse... Não, tu disseste bem. Não, eu disse o Dalot central, mas eu acho que ele jogando com o Nuno Mendes a central, depois ali à esquerda perdia-se alguma coisa no corredor. E é aquela questão, eu acho que ali a dupla Nuno Mendes-Leão funciona muito bem. Sim. E acho que é muito mais benéfico. Se bem que podiam trocar os papéis, como já tinha dito. O Leão a jogar mais pelo meio e o Nuno Mendes a jogar mais pela esquerda. Eu acho que é mais benéfico. Isso é uma coisa que tem que ser afinada. Eu acho que isso ganhava-se muito em afinar essa ligação, que já é boa, mas que tem potencial para ser muito melhor. Depois também é mais fácil para o Nuno Mendes recuar quando houver um contra-ataque, se estiver mais encostado à esquerda. Sim. Mas eu acho que passará muito por esta linha de 3 ou linha de 5, como se queira colocar. Mas e hoje tivemos uma baixa da última hora, vamos ver quem é que vai assumir o meio campo. Não é? Tem Palhinha, lesionou-se mais Pote e Mateus Nunes. O Lewandowski também está lesionado. Pois, mas esse não joga connosco. Sim, mas Lewandowski também está lesionado. Sim. Pegámos agora no tema das lesões, pá. Denis Gul também lesionou-se pela Turquia. Foi agora o primeiro treino pela seleção turca e lesiona-se. Pegámos Rodri, o senhor Baladouro, lesiona-se. Carvajal lesiona-se. Militão lesiona-se. Pá, agora e tens mais? Sim, temos mais. Mas... O Alaba também está lesionado, está com o ligamento também. Já está muito tempo. Não percebo. Agora, os jogadores todos lesionam-se. Mas com uma lesão com esta gravidade. Deixa-me dar os meus 5 minutos do meu palpite. Que é igual ao teu, mas depois avançando mais um bocadinho, sim, é jogar com o Vitinha e com o Bruno Fernandes
e depois na frente tens o Leão, o Ronaldo e eu assim, eu pessoalmente quereria que fosse o Neto, porque eu acho que o Neto... Estás convencido com o último jogo do Chelsea? É assim, eu estou convencido pelos últimos jogos do Chelsea. Eu acho que o Neto tem cada vez mais e tem um compromisso defensivo que é o que eu mais gosto no Neto. É daqueles jogadores que... Eu ia pela Conceição. Tu ias pela Conceição? Mas eu acho que ele vai pela rapidez. Eu acho que o Chico eu acho que é muito mais benéfico saído do banco para agitar. O Pedro Neto é válido. A questão defensiva do Neto é o que mais me aprecia nele. E é uma coisa que nós não... Mas precisas de um extremo que defenda a jogar com uma linha de 5? É assim, tendo o meio campo que eu disse, se calhar. Porque é assim, e se calhar, tendo em conta que é o Cancelo a titular. Por exemplo. E lá está, sendo do lado dele... O Cancelo perde-se muito. Ou Nelson. Mas o Cancelo perde-se muito na frente. Lá está. Tens um Neto que possa... Em situações que o Cancelo faça a geneira, entre aspas, que suba e depois acaba por se esquecer que tem que descer. O Neto... E o Cancelo também fecha muito o meio. Quem? O Cancelo muitas vezes a defender tem tendência a fechar o meio. Eu acho que é assim. Eu acho que... A Polónia é uma boa equipa, claro, mas eu acho que dá para o meio para jogarmos apenas com o Bruno e com o Vitinha. Sim. Não precisamos assim de jogando com 3, não é preciso um tampão ali. Portanto, eu acho que eu ia por aí. E acho que é um bom 11 e... Eu acho que passará muito por aí, mas eu acho que... Não metes o Neto? Não, eu por acaso também concordo contigo, acho que o 11 era o mesmo, mas eu acho que o Roberto Martínez vai apostar... Vai inventar. No Bernardo, não é? O Bernardo vai jogar. Eu acho que ele vai apostar no Bernardo. Isso é lógico. E não tenho... Eu acho que a linha de 5 vai ser isso, pode passar por isso, o que nós dissemos, mas eu acho que... Eu não sei porque, eu acho que ele gosta muito do Nelson Semedo. Pois gosto. Eu acho que ele... Não sei, eu acho que depende de como ele vir a Polónia. Se ele achar que dá para subir muito pelo corredor, eu acho que ele vai apostar no Nelson Semedo e no Bernardo. Mas eu por acaso jogava com o Neto porque eu acho que ele tem um perfil tanto de ir para dentro como de ir pelo corredor. E ele, eu não sei se tens visto os jogos no Chelsea, mas ele é muito mais... mais aproveitado na direita que na esquerda. Apesar de começar sempre a opção na esquerda, eu acho que ele é muito mais imprevisível jogando na direita, porque é muito rápido a fazer o corte para dentro para o pé esquerdo, mas também que se tiver que acelerar e acabar por cruzar com o pé direito, ele também consegue fazer bem isso. Eu acho que ele já no lado esquerdo, ele já não tem tanta facilidade em puxar aí para dentro com o pé direito. Sim. Eu visto até, por exemplo, com o Ben White, ele até acaba ali por dançar, e o que é que ele faz? Sempre para o esquerdo. Por isso é que eu acho que ele jogando à direita, e foi quando ele marca o golo, ele está a jogar à direita. Acho que é muito mais bem aproveitado a jogar à direita. Sim, eu acho que esse seria o 11... Com os jogadores que temos neste momento, acho que tem que ser esse o 11. Sim. Claro que se tivéssemos o Ruben Dias, se calhar aqui nem estávamos numa conversa a dizer o Palhinha, mas depois o Palhinha, lá está, a minha opinião também já divergia um bocado, dependendo com quem fosse o jogo. Sim, mas o Palhinha muitas vezes até pode fazer aquele papel de terceiro central ou médio que deixe para construir e dar mais liberdade ao Vitinho e ao Bruno. Sim. Mas acho que as dúvidas que se tem é pela ausência mais do Ruben Dias do que propriamente do Palhinha. Sim. Apesar de nós neste momento, o único médio defensivo que temos é o Samu, que foi chamado para substituir o Pote e o Mateus. Que eu acho, pegando nisso, eu acho que, assim, eu acho o Samu bom, mas substituís um jogador de características ofensivas por um trinco, eu acho que era um bom momento para dar ao Bragança. Sim. E acho que merece pelos últimos jogos que tem feito. Sim, e para matar, o Samu, no Euro de Sub-21, agora, quando o João Neves foi ao Euro de Sub-21, há um jogo em que um dos centrais é expulso, até penso que é o Tomás Araújo, mas não tenho a certeza. É o Samu que baixa para fazer central. Ou seja, nós estamos a convocar este jogador para fazer trinco ou central, não vai substituir o Pote ou o Mateus Nunes, que às vezes tem quase jogada extrema. Exato, é isso. Por isso é que eu não percebi muito bem. E não sei se vamos chamar alguém para substituir o Palhinha, pelo menos até agora não vai chamar. Não tivemos não vai chamar. Se eu tivesse, já teria chamado. Já teria o nome. Já tinha chamado Ruben Neves. Penso que sim. Eu acho que vai deixar estar como está. O Jato Ronaldo acho que teve um problema, não dá para levar jogadores do Al Hilal. É complicado. 3-1. O resultado? Não, 3-0. 3-0. Eu por acaso 2-0. Eu ia dizer 2-0 também. Podes dizer. Eu sei, mas para ser diferente. Pode sempre tu disseste 3-0, tu 2-0? Sim, nós estamos a dizer para Portugal, se quiseres dizer para Portugal. Não. Eu acho que Portugal tem condições para vencer. 2-1, vou 2-1. Eu ia dizer 2-0, mas eu vou 2-1. Lewandowski? Sim. Assim, eu gostava de ter mais confiança defensivamente
na seleção e lá está. Se ele fosse jogar com o que eu estou a dizer, se ele jogar com o que nós falámos aqui, 3-0. Se ele começar a inventar, 2-1. 2-1? Sim. Já acabaste? Já. Lesões. Vamos voltar a Volta. Sim. Carvajal, Alava, Militão, Rodri. Não, o Rodrigo do Real Madrid também. Sim, o Rodrigo. Militão. Sim. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez também vai ficar fora 3 semanas. E agora o Pote lesionou-se, Parinha lesionou-se, Denis Gol lesionou-se, Mateus Nunes. Mas o que interessa é metê-los a jogar de 3 em 3 dias porque ganham milhões de euros, não é? Eu acho que é isso que conta. Lamine Yamal também está lesionado 3 semanas. O que agora interessa eles ganham milhões, então tem que jogar os jogos todos. Mas estamos a ver agora um tema recorrente das lesões dos ligamentos cruzados. Vamos ver, há 5, 6 anos atrás, antes de Champions de Liga e antes de Liga das Nações, quer-se dizer, não se via tantas estas lesões. E ainda é complicado dizer que está relacionado porque não é uma lesão de esforço, é geralmente uma lesão de um impacto, de um apoio mal colocado. Mas também é muito difícil de ignorar que os números têm aumentado à medida que os jogos aumentam. Exatamente. Este aumento de cadência de jogos que se verificou nos últimos anos é esclarecedor no que toca a esses números porque influencia diretamente. Lá está, acabas por dizer que é uma lesão que não é de esforço, mas se lá está, é a mesma coisa que tu tens um objeto, tu gastas muito esse objeto, quer queiras, quer não, ele vai perdendo a sua durabilidade. Exatamente. E vai acabar por ter... Agora pensa, o Militão, neste caso, que ano passado também já... Sim, já tinha feito o esquerdo, agora foi o direito. Exatamente. É a mesma lesão, exatamente igual, só que no joelho diferente. Exatamente. Já ano passado se lesionou com a mesma lesão. Tem de voltar este ano, ficou o ano todo parado, e tem de voltar este ano com o ritmo que as equipas têm de ter, com a quantidade de jogos que têm de ter, sendo que ficou um ano parado. Mas ele foi voltando aos poucos, também é verdade. Sim, mas como é que é suposto voltares ao que tu eras antes? Não dá. É impossível, porque vais acabar por te lesionar outra vez. E foi o que aconteceu. Mas o Militão, tu pegaste no caso específico do Militão já acaba por ser um jogador que é muito comum lesionar-se. Há jogadores que têm mais essa são propícios a lesões. São mais propícios a lesões. Eu só me estava a lembrar em injury prone, mas é em inglês. Sim. É assim. Isso é muito tempo no FM. Já é muito. O Pedro Neto também é um jogador que tem esse problema. E isso é o que afeta os jogadores, mas que parte, lá está, desse princípio do aumento dos jogos. Agora, não é fácil, claro que não é. Ainda por cima a lesão que Sim. Não é uma lesão fácil, imagino, porque é sempre mais que um ano. Voltares ao que eras nunca. Sendo um atleta profissional, é muito difícil. E que a tua função é literalmente correr. Só para vocês terem uma noção, eu tive um professor de geografia que rompeu, foi uma ruptura total do ligamento. E era ponta de lança cruzado anterior? Sim. Não era nada, fazia bicicleta, não sei o quê. Mas bicicleta de passatempo, não era um atleta profissional. Uhum. Ele disse que, mesmo com a fisioterapia, ele ia 7 ou 8 meses, ainda não conseguia andar direito. Imagino. Isto para uma pessoa normal, que não seja atleta profissional, é uma lesão que tu, 10, 20 anos, tu ainda vais sentir aquilo. Tu não vais estar completamente recuperado. Agora, um atleta recupera porque tem outro tipo de tratamento, tem o melhor tratamento que possível os jogadores têm. Tem o melhor tratamento e também é um corpo mais preparado. Certo. Agora, ele não tem 100%. Não. Ele perde mobilidade, perde força, perde agilidade, perde tudo. E onde se vai notar mais, e depois as pessoas, está bem que eles ganham milhões, está bem, eu entendo, e que acabou por ser se calhar o sonho de todos os miúdos e de muita gente que nos vê, e era ser jogador de futebol. Mas as consequências que o futebol de alto nível traz no futuro para os jogadores, as pessoas não imaginam. Aos 50 anos é dores de costas, é dores nas articulações, são coisas que, lá está, é o sacrifício para conseguir o sonho, mas paga-se caro, vai pagar-se caro. Por isso é que eu acho que quando as pessoas perguntam deviam ganhar essa quantidade de dinheiro, eu acho que sim, para os sacrifícios que fazem. Eu até vou usar aqui um exemplo que não tem nada a ver.
mas que é um exemplo que eu acompanho e sei. É, por exemplo, na WWE. Não são atletas de alta performance que não correm todos os dias, não é? Mas eles têm as quedas, até é falso, não queria saber. As quedas acontecem à mesma. Tu quando metes um lutador, entre aspas, a fazer 100, 200 combates por ano, tu agora, por exemplo, chegas ao final da carreira deles e tu vês a maneira como é que eles andam e a maneira como é que eles falam do tempo deles. É completamente diferente. Tu tens, por exemplo, um Mick Foley, que o pessoal lá em casa não deve saber, não sei que acompanha a WWE, como é Edgar, que ele dava tudo, chegou a um ponto que ele acho que já não tinha cartilagem, era só o osso a roçar com o osso no joelho. Imagina. E anda assim. Quanto mais são sacrifícios. Quantos mais combates, quantos mais jogos fizeres, pior vai ser o teu estado no futuro. E agora não se pode pedir a um atleta de alta performance que volte a ter o rendimento que teve antes da lesão, sendo que ainda vão sentir as mesmas dores, até mesmo que já não estejam lesionados, entre aspas, vão continuar a sentir a dor, vão continuar a sentir a pressão no mesmo sítio. E agora o Militão tem sérias dúvidas como é que ele vai recuperar sendo que teve os 2 joelhos. E às vezes as pessoas em casa não têm essa consciência, mas eu quase que te garanto que mais de 50% dos jogadores de futebol profissional não entram em campo e não jogam a 100% da sua capacidade física. Exatamente. Tem sempre algo... Eu estou a dizer 50 e estou a pegar por muito baixo. Eu também acho que sim. Que qualquer um que joga sente desconforto ou no pé, ou no tornozelo, ou no joelho, ou onde quer que seja, sente desconforto. Até mesmo nós a vir para a universidade de manhã temos certos desconfortos quando acordamos. Imagina os atletas de alta performance. Mas, por exemplo, quantos jogadores é que tu não vês que tipo no final do jogo tiram a camisola ou tiram qualquer coisa e tu vês ali uma ligadurazinha, uma coisinha, e tu olhas, aquelas fitas, está assim só um bocado, mas tu não sabes se ele está assim, se calhar assim é o melhor que ele consegue estar. É isso, e por isso é que eu digo. Quantos jogadores é que tu não tinhas que ainda há pouco tempo que jogavam infiltrados? Tantos. Isso acaba completamente com o jogador. Obviamente. O Ronaldo Fenómeno, tu olhas para o Ronaldo Fenómeno agora a andar e ele não é assim tão... ele tem o quê? 40 e muitos 50? Sim, mas também, lá está, é isso, mas e também acaba de ser ele teve as lesões muito graves. Sim. Tu olhas para ele tu notas que ele já não tem... Ele não está longe de ser uma pessoa de terceira idade, mais idosa, e já não tem a capacidade de andar como uma pessoa normal. Nem todos são o Zlatan Ibrahimovic, que mesmo depois das lesões que teve no joelho, ainda anda aí a fazer taekwondo e a dançar. Mas depois também eu ia-te pegar, porque o Ronaldo Fenómeno também deixou-se comer, não é? Também deixou andar. Sim. Por exemplo, pegaste no Zlatan, pronto, é isso, é que é a opção de cada um de querer fazer exercício e de continuar a manter a cuidar do seu corpo. Agora, isso é inevitável. Todas essas infiltrações pagam-se caro agora. Sim. O Van Basten, por exemplo, que foi um exemplo um nome, era um grande jogador, mas ele a carreira dele acabou aos 29. Pois. E ele fez um jogo, achava que ia voltar, ficou 2 anos sem jogar, depois nunca mais conseguiu voltar. E quer dizer, e depois tem jogadores, e eu consigo perceber, por exemplo, o Kimmich já veio falar que não, nós queremos mais jogos, nós queremos é jogar. Se calhar, não me lembro de nenhuma lesão grave que o Kimmich tinha tido. Mas a verdade é que o Kimmich joga sempre todos os anos imensos jogos, aí 60. É uma situação difícil. Mas os casos, é mais raro ver casos como o do Kimmich do que ver casos como o Ronaldo Fenómeno, Van Basten. Sim. Porque lá está, nós não sabemos, nós não vemos. A pessoa que está em casa não sabe se, por exemplo, um jogador do seu clube anda a tomar para acelerar a recuperação, ou o que seja, para sentir menor desconforto. As pessoas não sabem isso. E a coisa que... é uma coisa que não se vê. E a outra coisa que nós não vemos é que, por exemplo, nós vemos o futebol na televisão, vemos o jogo. Nós não vemos o treino, não vemos os estágios, não vemos as viagens. Um jogador... É diferente, tu que estás a ver um jogo, estás ali, estás às 2 horas, ver o jogo. O jogo acabou às 10h30, comes qualquer coisinha, lavas os dentes, vais para a cama dormir, estás descansado para ir outra vez. Um jogador de futebol, se o jogo for fora, toma banho, sai do estádio só quase à meia-noite para ir embora. Viagem. Até mesmo nós, quando vamos à conferência de imprensa, saímos já às tantas da noite.
eu lembro quando fui fazer o Porto Braga, eu saí de lá, era 00:30, saí de lá, eu cheguei a casa, era 1 e pouco. Ou seja, e os jogadores, por exemplo, se for um jogo fora, ainda vão ao clube e só do clube é que vão para casa. Pronto, há uns que moram na academia, mas pronto. E depois vão para casa. Dia a seguir de manhã treino. Duvido que seja de manhã, mas às vezes é. Sim, se for aqueles jogos em 3 em 3, eles lá de manhã estão para fazer o trabalho de recuperação e à tarde têm um treino mais levezinho, mas pronto, tem um treino na mesma. E depois tem o dia a seguir para preparar estágio e no outro dia já é jogo. Já é jogo, lá está, são sacrifícios. E por isso é que ninguém pode dizer que eles são... Que o dinheiro que eles ganham é injusto. Porque tem muitos sacrifícios que nós, primeiro, os que não vemos e os que... Claro que não é muito fácil, eu tenho um trabalho e entro todos os dias às 8, tenho uma hora para almoço e saio às 6. Claro que isso também não é fácil e claro que devia ser mais bem pago todos os trabalhos. Mas isso já estás a entrar em política. Sim, eu sei, claro. Mas toda a gente quer ganhar mais. Toda a gente quer ganhar mais. Toda a gente quer se sentir mais valorizado. Exatamente, e muitas das vezes essa pessoa que trabalha das 8 às 6 diz: estes gajos jogam 3 horas à semana e ganham milhões. Eu só num dia trabalho não sei quantas horas. Eu entendo perfeitamente. E tenho a certeza que as pessoas que trabalham essas horas se calhar fazem imensos sacrifícios que muito complicados e é difícil depois também pagar as contas ao fim do mês. Não é fácil. Agora, dizer... Depois é muito pela atenção mediática que o futebol traz. Sim. Porque o futebol é o desporto mais visto no mundo. Traz os patrocínios, todo o dinheiro movimenta-se praticamente à volta do futebol. É natural que vai haver mais dinheiro a circular neste desporto e acabem por receber mais. Mas dizer que não merecem jogar menos, eu acho que não é justo. E por causa desses sacrifícios que nós estamos a dizer. Eu também acho que não, e acho que porque a maior parte das pessoas que diz isso se calhar não saberia o que é a sua vida sem ver um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Exatamente. Porque os jogadores de futebol arriscam o corpo diariamente e muitas vezes sem ninguém a ver. Para entretenimento, no fundo. Para o entretenimento. Porque apesar de ser um desporto, é sempre entretenimento. Porque não há outra forma de não ser. Sim. E lá está, por exemplo, todas estas pessoas, pegando outra vez no exemplo, que entram às 8 e saem às 6. Se houver jogo de Liga dos Campeões às 8... Por exemplo, uma televisão para ver. E juntam-se e tudo. Até para si mais cedo de trabalho. Mais para si mais cedo de trabalho, lá está, porque quer queiramos, quer não, o futebol quase que mexe com as nossas vidas. Quantas vezes nós saímos mais cedo da sala? Exato, nós orientamos a nossa vida, muitas das vezes, em base do futebol. Por isso é que eu digo, é um sacrifício. Tens jantas mais cedo para não estás a comer a hora do futebol. Exatamente. Se bem que sabe bem, quando não vais ver ao estádio, metes-te ali a comer a tua comidinha e a ver o jogo, também sabe bem. Mas não estás tão atento. Então calma, também não vou estar a olhar só para a comida. Calma. Mas é isso, eu acho que tem que... Assim, ninguém gosta de ficar sem o seu entretenimento, vendo do ponto de vista de fã de futebol. Mas tem que haver o bom senso de perceber que é o corpo das pessoas que está em jogo e que está em risco. E quer dizer, assim, eu vejo não sei quantos jogos de futebol por semana, por ano, o que queiram dizer. Eu não me importo, se calhar, de ver menos 15 jogos do Bruno Fernandes por ano. Não me importo ficar sem 15 jogos. E a verdade é que se ele fizer menos 15 jogos, ele se calhar ainda faz 50 e muitos. À vontade. Sim. Não é? Quer dizer, e 55 jogos já estamos a colocar aqui a fasquia num muito alto, mas pronto, é normal que os jogadores que chegam às fases finais e tudo tenham mais jogos. E depois em anos de seleção ainda mais. Em anos de Mundial Europeu, haver mais jogos, pronto, ok, é o que é. Mas quando não há Mundial, quando não há Europeu, há Liga das Nações. Eu acho que o problema é mesmo esse. É que tu tens competições que não... E agora também adicionaram mais jogos à Champions. E agora tens o Mundial de Clubes, deste formato. Adicionaram mais jogos ao Mundial de Clubes. São mais 2. E adicionaram mais jogos ao Mundial de Seleções também. Adicionaram? Agora para o próximo. Pois agora tem mais... Tem mais quantas equipas? É 36 agora, não é? Não. Era 32? Eu acho que é 48. 48? Ixi. Eu acho que é 40. Sim, é 48. Sim, já. Tem que ser mais 12. E não, eles eram... Não, eram 32. E é mais 16. Então o quê? Depois da fase de grupos ainda vai haver os 16 avos final? Olha, não me perguntes o que é que vai haver, mas eu sei que vão ser mais 16 equipas. Tem de ser, não é? Acho que agora 18 avos adicionaram mais 12, não é? É o que faz sentido. Não, mais 12 não.
Mais 16. Mais 16. Ou seja, mais 4 grupos de 4. Isso é absurdo. Pronto. Passar dos oitavos para os 16, pronto, é mais um jogo. Mas eu concordo, a Liga das Nações nem sequer devia... Por exemplo, Liga das Nações, por exemplo, a Supertaça Espanhola, que agora passa a ser na Arábia Saudita, e agora a meia-final numa Supertaça. E na Taça da Liga agora também? Sim, e quanto é que não aposto que isso vai chegar ao futebol português? Então o Pedro Proença já queria. Só não chega mais cedo porque ninguém quer ver um Porto Moreirense na Arábia. Olha a Taça da Quem Liga. é que vai ver o Porto Moreirense na Arábia? Olha o novo formato da Taça da Liga e diz-me se isto não é preparativo para fazer uma mudança destas. Não, o Pedro Proença já disse. Ele já disse que quer, o plano dele é mudar a Taça da Liga para a Arábia. O objetivo é internacionalizar a marca do futebol português. Vai com uma sorte. Ele tem jogos aqui que não enche, os jogos do Moreirense que muitas das vezes não ocupam. Jogo Moreirense Gil Vicente. E ele acha que um Porto Gil Vicente vai encher o estádio na Arábia. Nem é um Porto Gil Vicente, imagina. Porto Moreirense que seja. São os dois campeões. E mesmo o Porto Benfica, Porto Sporting não vai encher. Não vai encher. Por exemplo, um Porto Benfica, por exemplo, se ele quer internacionalizar isto, porquê é que ele não mete o jogo na Suíça ou no Luxemburgo? Por exemplo, exatamente. Faria muito mais sentido. E era dar um miminho aos portugueses que não estão no país. Sim, ou por exemplo, até na Alemanha, por exemplo. Sim, que também tem uma grande quantidade de portugueses. No Canadá tem quase 1 milhão de portugueses. Agora, querer mudar para a Arábia... Agora, se isto não é por isto, é porquê? Que cultura desportiva tem a Arábia? Muito pouca, mas a verdade é que a Arábia Saudita também quer isto, porque é aquela coisa do sports washing, querem mudar a imagem do país através do desporto. Mas só se eles contratarem milhares de árabes para irem ver o jogo. Mas, por exemplo... Como o Qatar fez no Mundial, lembra-se daquela situação dos adeptos? De pagarem ou... Sim, mas a verdade é que ninguém me pagou. A verdade é que tiveste em Espanha, eu não me lembro exatamente qual foi o jogo, mas acho que foi um Real Madrid-Mallorca ou Real Madrid-Bilbao. Acho que foi Mallorca até. Pois, o Barcelona que foi com o Bilbao. Com o Bilbao. Não encheu. Claro que e era o Real Madrid. O Real Madrid-Barcelona encheu. Encheu, mas isso é porque é um Real Madrid e um Barcelona. Até pessoal que vai aqui de Portugal para ver esse jogo. Agora, exatamente. Claro que o Real Madrid, se nem o Real Madrid, Mallorca, ou mesmo o Barcelona-Bilbao, talvez, não sei, não tenho essa recordação. Sim, mas se não encheu esses jogos, o que é que nos leva a querer com o Porto Moreirense? Eu estou a dizer o Porto Moreirense e tu pegaste esse exemplo porque foi o jogo do Porto para a Taça da Liga. Mas mesmo o Porto Benfica, o Sporting Benfica, que seja, eu acho que nem esse jogo enche. Não enche. E a questão é que tu corres o risco como correu em Espanha. Porque tu até na época passada tu tinhas Real Madrid e Girona, primeiro e segundo. Corrias o risco de ter um Girona-Bilbao lá. Pois, e quem é que ia ver o Girona-Bilbao? É que não me parece que os adeptos do Girona e do Bilbao tenham dinheiro assim. Claro que há uns malucos que vão e há sempre uns que vão. Então e os portugueses? Exatamente. Esses é que não têm. E depois, pior, tu corrias um risco de ter nos quartos de final, por exemplo, um Santa Clara Moreirense. Ninguém vai ver. Tu se tivesse um Santa Clara Moreirense no Estádio da Luz, não estava metade. Nem perto. Queres ir mais longe? Se tu pegares no Santa Clara... Não, um Santa Clara Moreirense nos Açores também é difícil porque a viagem para os Açores lá está, é uma viagem. Mas pegando um Moreirense, em casa de Moreirense, Santa Clara, não enchia. E penso que o estádio do Moreirense tem cerca de 9 mil lugares. Não enchia. Não enche? Nem que fosse para uma final. Não digo que iria estar às moscas, que o Moreirense mete muita gente no estádio. E o Edgar estaria aqui, se estivesse aqui, comprovaria isso. Agora, não encheria, e até a parte de Santa Clara não encheria. Porque então os adeptos praticamente todos de Santa Clara são dos Açores. Não é? Vai o pessoal todo dos Açores para a Arábia para ver o Santa Clara? Não vão. E eu percebo a coisa do Pedro Proença em querer internacionalizar a marca, e eu acho que ele... Assim, a ideia de promover o futebol português, de exportar, é tudo muito bonito e assim, eu entendo que ele quer mais dinheiro a vir para aqui. Agora, não há coisas com mais cabeça para se fazer do que só, vamos à Arábia, aquilo não vai ter bilheteira nenhuma, mas eles vão nos pagar para lá ir, o Ronaldo dá ali uma palavrinha ao príncipe e entra mais um dinheirinho nos nossos bolsos. Mas quer dizer, a imagem que ele passa para lá é de um produto que ninguém quer ver. E entra nos bolsos dele e sai das pessoas, dos adeptos. E depois vais ver vês algum desse dinheiro entrar no bolso? Vais ver o estádio e parece que estás na quarentena outra vez. Exatamente, eu acho que... Faria muito mais sentido, como tu disseste, de jogar a fazer jogos à Suíça, à França, mesmo à própria Alemanha. Ainda se tivéssemos jogadores que vendessem, não temos.
Exatamente. Quem é que quer ir ver o Pavlidis contra o Samu na Arábia? Exatamente, mas a pré-época que muitas vezes os clubes portugueses fazem, que vão... Muitos clubes portugueses, eu lembro perfeitamente do Benfica, que acho que uma vez foi contra o Basileia. Foi na altura do Roberto, que foi a defesa na Suíça, que até jogou com o... agora estou-me a esquecer. Do Sion. Do Sion. Mas tu vias muita gente. Claro, porque tinhas esse fator dos imigrantes que viam o... E eu vos garanto, como nós vemos a seleção muitas vezes a ir jogar, por exemplo, ao Luxemburgo, o estádio está quase sempre Mas isso cheio. também tens de pegar no fator Ronaldo. Eu sei, mas é essa coisa. Se tu levares um produto português para pessoas portuguesas, é muito mais fácil e há muito maior probabilidade. Eu não estou a dizer que vai encher, mas te garanto que vai estar mais cheio que um estádio qualquer. É como quando é aqueles jogos de preparação no verão, quando os imigrantes estão todos cá e eles metem os bilhetes a 20 euros porque já sabem que vão vender. É um jogo de chacha. E aquele que coloca os bilhetes que é Final Four da Taça da Liga, vamos colocar os bilhetes a 30 paus. Eu garanto que eles vão, porque eles não veem nós aqui podemos ir ao estádio ver o Porto, podemos ir ao estádio ver o Benfica, o Sporting, o que é que seja. Eles lá não podem, eles têm que apanhar um avião para vir para cá, têm que ter alojamento. Exato. E mais pagar o bilhete. Lá, se eles virem, se calhar neste processo todo gastam uns 200 euros, 300. Vá. Se for lá, se eles disserem assim, vou pagar 30 ou 35, acho que vale a pena. É uma vez que eu vou ver aqui a minha equipa a poder ganhar um troféu. Lógico. Era muito mais benéfico. Tem que ser repensada a ideia. Tem. Pronto. Bem, eu acho que já bateu a hora. Obrigado a toda a gente que assistiu até aqui. No episódio passado não mostrou, mas tivemos um convidado especial que nos ofereceu esta camisola que está aqui, de Leixões. Não metemos aqui por acaso. Obrigado Leixões, obrigado ao Gonçalo, ao ADP Notícias. E já soube que nós estamos famosos. Ah, é? Eu hoje fui cortar o cabelo e o meu cabeleireiro disse que apareceu o vídeo no TikTok. Aí foi? É. Estás a ver? Vamos dar aqui um olá Tiago, se estiveres a ver. Tiago, obrigado. Mas tens que lhe dizer para não ver só o TikTok, para vir ver o vídeo. É. Tiago, vê o vídeo no YouTube. O pessoal, eu sei que às vezes é difícil novo espaço é lá onde... Porque estás a promover o teu cabeleireiro? Claro. Eu vou cortar o cabelo lá há 10 anos. Tá bem. É assim, eu sei que às vezes é difícil pegar e ver 1h17 de nós a falar. Mas é assim, aproveitem, se estiverem em casa, se estiverem a fazer alguma coisa, se estiverem a arrumar a casa, se estiverem mesmo a estudar ou algo assim, metam de fundo, metam a ouvir. É assim, se gostarem de futebol... A nossa voz de rádio. Se vocês gostarem de futebol, eu acho que vão gostar sempre. E continuem a nos apoiar, continuem-nos a dar o feedback. Sigam-nos nas redes sociais. Pontas quietas, __ podcast. Muito bem. Uma salva de palmas para o Zé, já sabe dizer underscore. Continuem-nos a apoiar, mandem o vosso feedback, que nós, a sério, que levamos muito a sério e nós queremos sempre melhorar e com os vossos comentários fica mais fácil. Por isso, agradeço mais uma vez, como o agradeceu. Onde é que tu jogaste? Eu joguei no Real Madrid, já tinha dito, depois joguei no Atlético Madrid também. E eu joguei ali no Celta de Vigo, depois dei ali o salto para o Paris Saint-Germain. Por isso, como podem ver, tu jogaste aonde? Eu comecei no Coimbrões, estive lá até aos 25 e depois saltei para o Manchester United e arruinei com aquilo tudo. Então, como podem ver, são 3 pessoas que têm muita experiência no futebol profissional e que já foram atletas de alto rendimento. Portanto, Edgar, Alex, despede-te, se faz favor. Pronto, tá. O Edgar está a pensar em mim. Pá. Deve ser. Pronto, está mais um feito. Muito obrigado por me terem convidado mais uma vez. Fala para a câmara, pá. Calma. Não, mas eu estou a falar para vocês. Estou a Sim, está a agradecer a nós. Deixa o homem sabe o que está a fazer. E pronto, e está mais um feito. Esperemos que tenham a gostar e que nos acompanhem neste e nos próximos que para aí vêm. É isso. Portanto, obrigado. Muito obrigado a todos. Abraços e beijinhos e fiquem bem. Portugal ganha.